das quais nascem o sol filosofal, o andrógeno, reconciliando os opostos. A obra em branco completa-se com alternância, de acordo com a lei do dissolvido, o abandono ao inconsciente e a da coágula, o reforço do consciente. A obra em vermelho, rubedo, coroamento da obra, marca o aparecimento do corpo de luz, a obtenção de ouro filosofal a partir dos metais vis que não foram recusados e que rejeitados como um caminho exotérico, mas devolvidos e transmutados em sua positividade. Por muito tempo adormecida, em vez de esquecida, a misteriosidade continuada por Pertinet, Concelet, Fulcanelli, a alquimia conheceu no século XX uma revitalização graças aos trabalhos de Carl Gustav Jung. Este colocou em ordem uma volumosa confusão e fez da alquimia uma aplicação psicológica das mais interessantes, traduzindo-a em uma linguagem adaptada à época contemporânea. Enganaram-se aqueles que o acusaram de ser mudado de rumo à arte real. Por um lado, Jung não trabalhou unicamente com doentes, porque outro, ninguém pode se vangloriar de ser totalmente isento de traços de neurose. Palavras do Etienne Perrault. Uma parte bastante interessante desse livro, eu vou contar agora, certo? Eu já contei um pouquinho sobre a alquimia, do hermetismo, o corpo sagrado de luz, etc. O que você quer dizer com isso exatamente? Pergunta Jambier. Meus propósitos traduzem uma experiência cotidiana banal. É a atitude que me esforço para tornar minha, diante de toda a experiência que me é apresentada. Acolho-a, confirmo a sua realidade, interpretando e retificando o que deve ser. Mas para isso preciso equilibrar a balança, ter realizado o equivalente energético da experiência que me apresentam. Sozinho, Deus vê Deus. Para conduzir tais colóquios é preciso você mesmo tornar-se espírito. Em um dos mais antigos textos alquímicos, o relatório do Zósimo, o mestre que se revela em sonho declara: sou espírito e guardião de espíritos. Esses novos alquimistas que você apresentou não lembram os poetas visionários anunciados por Rimbaud? Etienne Perrault, eles são os Vates. Em latim, poetas adivinhos ligados ao mundo do conhecimento, que serão necessários no próximo século. Sua linguagem brota de si mesma. Ela tem o Deus como princípio, como sujeito e como fim. A linguagem do Deus os coloca na alegria da poesia renascida. A linguagem dos pássaros, linguagem dos anjos, falada por humanos, inseridos dentro de seu contexto histórico e social. Tal é a vocação a qual respondemos à libertação da alma pela alma. Ela acontece quando proferimos o verbo divino, que é, antes de tudo, a linguagem do sonho que Jung chamava o pai de todos os profetas. Pronto, terminei com Jung, já fizemos nossa revisão de lição de casa de mundo angélico, mundo surreal, astral, espiritual, espírito, encarnação do espírito, a transcendência da matéria, a filosofia da pedra filosofal, os 3 fundamentos da alquimia, para a dilapidação dos elementos, para o calibre grosso do transe, da tantra, de transmutação, para alcançar a luz, e a gente chega no ponto de partida que a gente pode pensar qualquer coisa e não pensar nada, que está tudo conectado, é alma, Deus, e pronto. Você é um ponto de percepção, certo? Um ponto de percepção. E esse ponto de percepção, ele pode ter sua consciência expandida, que pode ser uma coisa muito cavernosamente angélica, ou diabólica, ou demoníaca. Se do jeito que você for pensar, dependendo do que você for pensar, no campo de sua pesquisa quântica, quer que seja qual for sua instrução, sua unção, de como sua unção está, de como sua aura está, como você está em transe, e estando em transe você consegue alcançar um bater de borboleta lá do outro lado da Euroásia, lá onde o Sol nasce primeiro, e você tem uma revolução no sonho de alguém que está lá pensando que vai nascer quadrado, mas nasce redondo, e nasce com triângulo, e nasce pronto, em Deus, acabou, nasceu alguém, pronto. Fiz uma profecia, fiz uma adivinhação que nasceu alguém nesse momento, nasceu um profeta, pronto. Tô brincando, gente, não leve tão a sério não, viu? Essas conversas é porque eu só tô fazendo a resenha do livro, e o livro, como diz a resenha, é uma resenha, certo? O livro, como diz a resenha do livro, é uma resenha do livro, e o livro é uma resenha, certo?
O livro é uma resenha, de conhecimentos. São entrevistas muito carismáticas com mestres espirituais, o pessoal que encontrou Deus, que se iluminou, que não tem mais nada a esconder, entendeu? Que vive na lei da verdade, que é melhor falar a verdade do que mentir, que mentira tem perna curta e que todo mundo sabe. E que a metanoia, como a metanoia, vamos para a metanoia, o evangelho segundo Tomás, Emílio Guilabé, metanoia. Graças ao Evangelho de Tomás, reencontrar e restabelecer o ensinamento autêntico de Jesus era o objetivo visado por essa trilogia. Emílio Guilabé fundou, no mesmo período, uma associação, Metanoia, que continua a pesquisa iniciada por suas obras, principalmente consagrada à interpretação do novo Evangelho. Ele estuda do mesmo modo as condições de um meio que o viram surgir. O que os membros da metanoia tentaram experimentar se parece bastante, mutatis mutandis, com o que fizeram os primeiros Takhan em relação ao budismo. Sabemos efetivamente que eles desembaraçaram o budismo dos floreios dogmáticos, dos embotamentos e monotonias devocionais que o desfiguravam há séculos. Os metanoia trabalhavam igualmente para encontrar um caminho de origem para desobstruir a fonte. Como no caso de Takhan, esse saneamento é feito não por religiosos, mas por laicos. Ele se realiza fora da igreja e instituição. Descobrindo o laço da vida, o antigo pastor dos Alpes valesianos, irmão dos gnósticos e dos cátaros, reencontrou o lugar de sua infância onde, como escreveu em um de seus poemas, as flores de um dia viviam um verão eterno. Olha, é muito interessante, eu tenho lembranças dessa parte aqui, desse escritor, o Guilabé. Ele é sensacional, Emílio Guilabé é sensacional, certo? Ele, no livro dele, o Evangelho segundo Tomás, quem nunca leu, leia, porque é muito bom, eu já li, eu nem me lembro mais, porque eu não tô nem aí. E vamos para o que interessa, a minha resenha é o que interessa. Aí o Jambier ele fica trocando ideias com Emílio Guilabé, os gnósticos perseguidos, esconderam o texto nele, blá blá blá. Ele fica nesse vai e vem na luta lá da gnóstica, entendeu? Dos gnósticos, ele fala muito sobre os gnósticos, fica relutando, porque o Evangelho segundo Tomás, ele é um livro gnóstico, que não está na Bíblia. E o que acontece é o seguinte, certo? É muito interessante o Evangelho segundo Tomás, mas eu não vou dar spoiler, certo? Não vou dar spoiler porque eu não quero, porque não me cabe aqui agora. Quinto evangelho. A gente sabe que na Bíblia são 4 evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e... esqueci o outro. Mateus, Marcos, Lucas, João. Certo? O quinto evangelho. Após a entrevista, em 1917, as paixões em torno do evangelho de Tomás acalmaram-se um pouco. O interesse não acabou e cada um escolheu seu campo. Se o conteúdo do texto ainda me cativa, questiono-me a respeito de sua origem. Devemos acreditar na existência de um quinto evangelho? Se o testemunho de um homem foi insuficiente, devemos ter pelo menos 3. Declara o Deuteronômio. Como 4 é o número ideal das testemunhas na jurisprudência hebraica, é perfeitamente satisfatório pensar que 2 discípulos escreveram seus evangelhos pouco tempo depois de Cristo. Mateus, insistindo sobre sua humanidade, e João sobre sua divindade. 2 outros escreveram os seus como os testemunhos dos 2 principais apóstolos, São Pedro e São Paulo. Marcos, em intenções dos latinos, Lucas dos gregos. Bem, gente, que tome uma lapada de conhecimento aí, de desmistificação, de conhecimento erudito, de ciência, né? De ciência, isso é ciência, certo? Leitura teológica, clara, plena, profunda, dinâmica, certo? Dinâmica. Não há como negar o interesse de Tomás. Vou continuar aqui, porque está muito legal. As correspondências orientais são evidentes. Se o autor daquelas logia for aquele que passa por ter evangelizado a Índia, temos o direito de pensar que ele adaptou o ensinamento de Cristo ao espírito dos hindus, a ponto de torná-los nestorianos. O extremo despojamento de Tomás em pessoal desencarnado, de alguma forma apolíneo, sem considerações de tempo e de lugar, além do anedótico,
tem como agradar os homens atuais, habitualmente céticos em relação ao sobrenatural e desejos de concisão. Há nessas palavras secretas profundidade, mistério e beleza, devidos talvez à sua própria ambiguidade. Inicialmente, no entanto, observamos que quase nada de um número importante de logia encontra-se nos evangelhos canônicos. Não vemos o que acrescenta Tomás 5:3-4. Perdoe, porque a minha saliva tá. Tô gastando muita saliva. E minha boca tá ressecando mais uma vez. Aquilo que te é escondido te será desvendado, porque nada existe de escondido que não aparecerá. Quando Lucas declara: nada existe de velado que não deva ser desvendado, nem de encoberto que não deva ser conhecido. A sinopse foi estabelecida pelo próprio Emílio Gilabert para cada versículo. Outros temas formulados em Tomás são expressos e ampliados pelos padres da Igreja, que não o conheciam. Assim, numerosas conciliações de contrários, o movimento e o repouso. Por exemplo, Tomás 50:18 Máximo confesso. Melhor informados, os cristãos do Ocidente não precisariam ir procurar em Tomás tudo o que se encontra expresso e ampliado no cristianismo oriental. A Sofia, a superessência, a transfiguração do mundo, até a mulher que se fará homem. Tomás 104:9, figuras apostegmas sobre a forma de Ama-Sarra. Finalmente, há outros elementos puramente gnósticos, sem dúvida os mais tardios, e empréstimos aos apócrifos, no segundo sentido do termo, as citações canônicas manipuladas, portanto, heréticas, que contribuem para fazer do Evangelho de Tomás uma colha de retalhos. Se aproximações com o Oriente forem desejáveis, as fontes oficiais do cristianismo podem bastar para a tarefa, sejam elas conhecidas ou por redescobrir. Uma obra como Doctrine de la non-dualité et christianisme, Doutrina da Dualidade e Cristianismo, e um monge do Ocidente, de 1982, é prova disso, é um modelo a ser seguido. Gente, eu vou resumir, eu já li... parte 2 do vídeo, certo? Parte 2 do vídeo. Emílio Gilabert, eu já li 1, 2, 3, 4, 5 capítulos do livro. E eu vou resumir aqui, para não ficar... Porque fala muito sobre o livro de Evangelho de Tomás, que é essa ideia de quinto evangelho, que é só preciso 4, como diz ali o sábio, o expert no assunto, o número perfeito dos hebreus, certo? Para explicar o dinamismo epistemológico da razão transcendental da palavra de Cristo, certo? Certo? Bem certinho? Gente, é muito interessante o livro. Esse livro, Evangelho de Tomás, porque ele nos cativa, porque a gente tem que ter um saborzinho pelo um negócio que acrescenta. E quando esse quinto evangelho ele surgiu lá, a gente for voltar para o gnosticismo, a gente vai ficar meio confuso agora, né? Porque a gente deu um passo à frente, passou pela alquimia, passou por Gandhi, passou pelo Sufi, passou por Gandhi, pelo gnóstico. Aí chegamos no bendito... Pera aí, o nome fugiu da minha cabeça. Pera aí. Gilabert, Emily Gilabert, o Evangelho segundo Tomás, certo? Vamos lá, de novo. A gente viu o Islã, Gandhi, Zen, alquimia e Tomás. E o Evangelho segundo Tomás, que é de um livro gnóstico, dos 12 mestres espirituais, eu já li 5. São mestres espirituais, formas de compreender o espírito, formas de compreender os números, formas de conceber a crítica, formas de conceber as introduções do que é iniciação, do que é o conhecimento, eu conheço centro, né? Conhecimento. Só se for, né? Pera aí. Eu tô com sede. Vou beber mais café, porque café alivia a minha sede. Olha, gente.
o livro Evangelho segundo Tomás, ele é parecido com a Tábua de Esmeralda, muito interessante também. É muito parecido com os livros lá do Jung, lá daquelas imagens, né? O psicogênio, a coisa louca lá, do espírito de usar o dedo da luz, usar a bola do reiki, entendeu? E de fazer um negócio, de fazer uma espiritualização realmente bem fundada, bem firmada, de que tudo não passa de vaidade, certo? Ainda é vaidade, tudo não passa de vaidade, tudo que acontece é vaidade. A vaidade do homem é uma coisa sem comparações. Eu faço uma autocrítica para mim mesmo, faço uma autocrítica pro Jambier, um cara vaidoso, mas muito talentoso. No percurso dos mestres, dos 12 sábios, desse livrinho maravilhoso que eu experimento para você ter um gostinho pela fé, entender a multiplicação do pão e do vinho, que você tem o direito, que todos nós somos iguais perante a lei e que Deus vai julgar você no final das contas, sem exceção, certo? Cada um vai merecer o que paga, o que planta, é o que paga, certo? Se sua consciência permitir ou não, se o plano metafísico que você caminha permitir ou não, mas Deus é amor e amo a Namo Amito Ofo, luz para sempre, eternidade para sempre e verdade para sempre, certo? Namo Amito Ofo, do Namo Amitabha Buda, eu trago eu me lembrei de uma colega budista, porque ela é geniosa. Não quero converter ninguém ao budismo, mas também não quero converter ninguém ao cristianismo e também não quero converter ninguém ao gnosticismo. Cada um escolha suas escolas, vá fazendo seu caminho e se torne um mestre de si mesmo e vá pra lá. Vá pra lá não, vá pra cá. Não, pra cá não. Suba. Vai subindo, vai encontrando o reino, encontre um guru para lhe dar uma sorte para você encontrar seu corpo sutil, para que seu corpo sutil esteja protegido das energias sutis, malévolas, enigmáticas, loucas, cavernosas, loucas, e que você pratique o bem, o zen, e que você seja genialmente bom, bondoso, proveitoso, e que não use a cólera para fazer o mal, e que não use a cólera para fazer o bem ao mesmo tempo, mas de que o atrito dos opostos do real traz a realidade, que é um aparelho de funcionamento de normatização e regulação da antítese, que torna a vida um experimento do superego, no qual vai ser entendido no final das contas. No final da significação de todo discurso, há uma conta a ser paga, e essa conta é a colheita, essa conta é o tesouro, a luz no fim do túnel, o arco-íris é a coisa xamânica que você manifestou, que você tem o arquétipo de todos nós, e você está com Deus também, e que Deus te abençoe, namastê, e até o próximo capítulo 3 do livro Jambier, O Caminho do Sábio, 12 mestres espirituais relatam seus caminhos em busca da verdade. É um livro muito bom, muito cabuloso, muito interessante. Vale a pena ler todos os outros livros dos mestres. Vale a pena ler todos os outros 12 livros, porque é muito interessante. Quem gosta de caminho, gosta de sabedoria, gosta de entrar e sair, fazer um sexo, uma loucura, um tantra e não tantra, e vai, tru. Tchau, cara de tatu. Deus te abençoe. Fique com Deus. Sabedoria, sorte, fé.